O que acontece quando o maior império de comunicação da América Latina começa a perder aquilo que sempre foi a sua maior força: a atenção das pessoas? Por décadas, o som do plim-plim da Rede Globo não era apenas uma vinheta, era um sinal de autoridade. Ele dizia quando o Brasil iria rir, chorar, se informar e até discutir política na mesa de jantar. Mas hoje, enquanto estúdios são esvaziados, contratos históricos são encerrados e bilhões evaporam silenciosamente, uma pergunta ecoa nos bastidores: estamos assistindo apenas uma crise passageira ou ao colapso definitivo de um modelo que moldou gerações inteiras? Durante décadas, falar em televisão brasileira era, na prática, falar da Globo. A emissora construiu uma hegemonia quase absoluta, baseada em três pilares centrais: audiência massiva, domínio de entretenimento e o controle da narrativa jornalística. No auge, sua influência ultrapassava a tela, moldava comportamentos, criava consensos e definia o que era relevante para o país inteiro. Mas essa engrenagem começou a ranger. Ano após ano, os números passaram a cair, a audiência fragmentou, a confiança se deteriorou e a própria emissora passou a admitir aquilo que por muito tempo tentou negar. A Globo perdeu aproximadamente 25% de sua audiência total em menos de uma década. Não se trata de um tropeço isolado, mas de um processo contínuo de erosão. Houve um tempo em que a televisão aberta funcionava como uma fogueira coletiva. O Brasil inteiro se reunia diante da mesma tela ao mesmo tempo. A Globo era o centro desse ritual. A cobertura do atentado de 11 de setembro, o último capítulo da Avenida Brasil, o trauma nacional do 7-1 em 2014, todos esses eventos se tornaram históricos porque a emissora estava lá, transmitindo, enquadrando, narrando. Esses chamados momentos sagrados não eram apenas fruto do conteúdo, mas da ausência de alternativas. Não havia streaming, redes sociais consolidadas ou múltiplas telas disputando a atenção. A Globo falava e o país ouvia. Hoje, esse cenário simplesmente não existe mais. Com exceção de marcas tradicionais como o Jornal Nacional e o Fantástico, grande parte do público sequer sabe o que passa na programação diária da emissora. A fogueira se apagou e cada espectador agora assiste o seu próprio reflexo. Quando a audiência cai, a conta chega, e ela chegou pesada. A partir de 2023, a família Marinho iniciou uma série de cortes profundos, rompendo com uma cultura histórica de estabilidade interna. Jornalistas experientes, diretores consagrados e nomes simbólicos de casa foram desligados. Entre eles, profissionais com décadas de emissora, como repórteres veteranos e figuras reconhecidas do jornalismo. O recado era claro: ninguém está intocável, mas o problema estava longe de se restringir ao jornalismo. O golpe mais duro atingiu o coração da Globo: a dramaturgia. As novelas, durante décadas carro-chefe da emissora, passaram a sofrer com desgaste criativo. Fórmulas repetidas, personagens previsíveis e enredos que pareciam reciclar a si mesmos já não competiam com o público que agora tinha acesso a melhores séries do mundo, sob demanda, sem intervalos intermináveis. A mudança no comportamento do público foi brutal. Assistir uma novela significava investir quase 1 hora por dia, convivendo com cerca de 15 minutos de comerciais. Muitas dessas histórias se arrastavam por mais de 200 capítulos, exigindo um compromisso que o espectador moderno simplesmente não aceita mais. Ao mesmo tempo, o streaming abriu uma vitrine global. Séries com orçamentos bilionários,
curtos, roteiros fechados, atuações de alto nível e liberdade criativa passaram a disputar o mesmo tempo do público. Não era apenas uma nova concorrência, era um novo paradigma. Segundo dados do IBGE, o consumo de TV aberta caiu de forma consistente, enquanto o acesso a conteúdos sob demanda cresce ano após ano, especialmente entre jovens e adultos até 44 anos. A Globo perdeu não apenas audiência, mas relevância cultural. Diante desse cenário, a Globo apostou todas as fichas no Globoplay. A ideia era simples, migrar sua força histórica para o digital, mas na prática, o desafio se mostrou maior do que o esperado. Embora a plataforma tenha registrado um crescimento, os números escondem uma distorção importante. Diferente de concorrentes como Netflix e Amazon Prime Video, o Globoplay contabiliza usuários gratuitos em sua base, inflando artificialmente seus resultados. Além disso, a plataforma ainda não conseguiu criar um conteúdo verdadeiramente icônico, capaz de se tornar um fenômeno global ou nacional incontestável, que justificasse a migração em massa do público. Segundo análises de mercado divulgadas por jornalistas especializados, um rombo que ajuda a explicar a sequência de demissões e reestruturações. O impacto simbólico dessas mudanças foi devastador. A saída de Boninho, após mais de 40 anos comandando o entretenimento da emissora, marcou o fim de uma era. Outros nomes históricos, como grandes diretores de novela e atrizes consagradas, tiveram seus contratos encerrados. Se o entretenimento sangra, o esporte também já não salva. Durante décadas, a Globo foi sinônimo de futebol, mas mudanças na legislação e a fragmentação dos direitos de transmissão quebraram o monopólio. Em 2025, a Record superou a Globo no número de campeonatos estaduais transmitidos, incluindo os 2 maiores do país. Ao mesmo tempo, plataformas como a Amazon Prime, YouTube e os próprios canais de clubes passaram a dividir o mercado. O resultado é uma pulverização de audiência. Para assistir a todos os jogos, o torcedor precisa de múltiplas assinaturas. Isso reduz o valor que a Globo consegue cobrar dos anunciantes e enfraquece sua posição estratégica. Resta o jornalismo, mas é justamente aí que se encontra o problema mais profundo. Pesquisas indicam um crescimento constante da desconfiança na mídia tradicional. Segundo levantamentos recentes, uma parcela significativa dos brasileiros afirma não confiar plenamente em grandes veículos. O Jornal Nacional, que já foi o principal ritual informativo do país, perdeu audiência entre 2023 e 2024. Menos audiência significa menos anúncios, menos influência e menos poder. Esse vácuo foi rapidamente ocupado por canais independentes no YouTube, redes sociais e aplicativos de mensagem. O público passou a buscar narrativas alinhadas às suas próprias visões de mundo, fragmentando ainda mais a autoridade da Globo. A Globo tentou se modernizar, mas talvez tenha confundido forma com essência. Ao perder o entretenimento, o futebol e a confiança plena no jornalismo, a emissora vê seu modelo histórico se esfarelar. Ela ainda é grande, ainda é poderosa, mas já não é incontestável. Em um mundo onde a atenção é poder, isso faz toda a diferença. A pergunta que fica é simples, mas incômoda. A Globo ainda consegue se reinventar ou estamos apenas assistindo aos últimos capítulos de um império que demorou demais para entender que o jogo mudou? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal Nexus Infinity. Esse foi mais um episódio, um forte abraço e até a próxima.